Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Tio Toby. Hoje, para nos auxiliar no louvor, tá aí o Tio Ali. Ele convidou uma turminha muito especial para ajudar ele. Então fica de pé, faz os gestos junto com as tias da Tarde Mirim e bora louvar o Senhor.
bem com vocês? Quanto tempo que a gente não se vê, não é verdade? A tia tá com saudades. Ei, você tá vendo o programa do tio Toby? A tia tá vendo. E olha, a tia tá achando bem legal. Eu tô achando bem legal essa parte que as tias anteriores contaram as histórias de crianças que aparecem na Bíblia. Vocês viram? Vocês lembram? Eu lembro que a tia Ana contou a história do rei Josias. Um menino que com quantos anos virou rei? Quem sabe? Você aí de casa. 8 anos. Lembra? Com 8 anos, o Josias virou rei. Aí eu lembro também que teve a história... lembrei. A história do Samuel, que também foi chamado por Deus para servir no reino de Deus quando ele era um menino. Lembra que a tia Michele contou? E também na semana passada a gente viu a história do Davi. Essa história todo mundo conhece, né? É fácil. Lembra que o Davi, um menino, com uma pedrinha e uma funda, conseguiu derrotar um gigante, um homem muito grande? Pois é, já pensou? E a gente achando que de repente precisa ter muita coisa, precisa ser grande, forte para servir no reino de Deus. A gente já viu que não é a verdade, que a gente pode servir no reino de Deus do jeito que a gente é. Hoje a tia vai contar uma outra história que é de um menino que também pôde ajudar, que a contribuição dele foi bem impressionante. A história que a tia vai contar para vocês hoje é uma história de um milagre de Jesus. Naquela época, Jesus já estava famoso, porque Jesus fazia muitos milagres, Jesus curava pessoas e Jesus também ensinava de uma forma que as pessoas ficavam maravilhadas, as pessoas ficavam encantadas e elas queriam ouvir Jesus falar. Então elas seguiam Jesus. Aonde Jesus ia, elas iam atrás. A nossa história, que é aqui da Bíblia, ela fala que Jesus estava ensinando no alto de um monte e tinha muitas pessoas, diz a Bíblia, 5.000 homens, sem falar mulheres e crianças. Já pensou? Se a gente fala 5.000 homens, eu penso uma mulher para cada homem, uma criança, dá 15.000 pessoas. Olha aqui, tem uma figura, só para vocês terem uma ideia, assim, do que é tantas pessoas que Jesus estava ensinando. Mas o tempo foi passando e estava começando a ficar anoitecer. As pessoas estavam provavelmente cansadas e elas provavelmente tinham fome, porque elas não estavam em casa, não tinha lanchonete naquele lugar. Então, Jesus chamou um discípulo dele chamado Filipe e ele perguntou para o Filipe, aqui tem mais uma figura para vocês verem. Ele perguntou: Filipe, como que nós vamos fazer para alimentar toda essa gente? Jesus fez a pergunta, mas Jesus já imaginava, Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus fez a pergunta só para ver o que Filipe ia dizer. Filipe disse assim: Senhor, seria necessário mais de 200 denários para alimentar toda essa multidão. Vocês sabem o que é um denário? Um denário é uma moeda de prata. Vamos fazer de conta que isso é uma moeda de prata. Naquela época, uma pessoa precisava trabalhar o dia inteiro para ganhar uma moedinha dessas aqui. E daí, para me alimentar toda aquela multidão, ia precisar 200 moedas. Aqui eu acho que tem umas 200 moedas. Mas era muito dinheiro. Nessa hora, chegou um outro discípulo de Jesus, o André, e disse: Senhor, a gente encontrou um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha aqui uma figura para ajudar vocês. 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Olha só, vamos fazer de conta que isso é um pão de cevada e isso é um peixinho de comer. Mas o que é 5 pães de cevada e 2 peixinhos para toda essa multidão? Mais de 15 mil pessoas, com certeza. Isso não é nada, você não acha? Eles disseram, Senhor, o que é isso? Mas Jesus disse para os discípulos, discípulos, eu quero que vocês vão e falem para as pessoas fazer grupos de 50 e se sentarem no chão, na grama. Diz a Bíblia que naquele lugar tinha muita grama. Então, os discípulos obedeceram e formaram grupos de pessoas sentados na grama de 50. Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes daquele menino, levantou para o céu e agradeceu. Agradeceu, deu graças a Deus pelo alimento. E começou a dar para os discípulos o pão. Pão, peixe, pão, peixe. E ele foi dando, e dando, e dando. E os discípulos foram distribuindo entre a multidão, entre aqueles grupos de 50, todo o pão e peixe. E adivinha, o pão não acabou. E o peixe? Peixe também não acabou. Toda a multidão, ela comeu pão, comeu peixe e se fartou, nos conta a Bíblia. A multidão se satisfez. E você acha que a história acaba por aqui? Não, ela não acaba. Jesus chamou os discípulos e disse, discípulos, agora eu quero que vocês recolham o que sobrou. Você já pensou? Tinha 5 pães, 3 peixes, alimentaram mais de 15 mil pessoas e ainda sobrou. Os discípulos foram, pegaram cestos e cada um discípulo recolheu um cesto cheio. Sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Que incrível, não é mesmo? Que incrível o que Jesus fez com aqueles 5 pães e 2 peixinhos daquele menino. E eu fico pensando também, que incrível que foi aquele menino. Ele deu os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos dele para Jesus. Ele podia ter comido tudo sozinho. E podia ter pensado, eu só tenho isso, eu não vou distribuir para eles. Mas não, o menino, ele quis contribuir, ele quis ajudar, ele quis servir. Então ele deu o que ele tinha naquela hora. E olha o que Jesus fez com o que aquele menino tinha. Jesus transformou aqueles 5 pães e 2 peixinhos em milhares de pães e milhares de peixes. E ainda sobrou pão e sobrou peixe. Você já pensou se Jesus fez esse milagre com aqueles pães e peixes daquele menino? O que ele pode fazer com o que você tem? O que ele pode fazer com o que eu tenho? Se eu entregar o que eu tenho para Jesus, você já pensou se você entregar o que você tem para Jesus, o que ele pode fazer com tudo que você tem? Fico pensando, de repente, você tem uma bola e você gosta dessa bola, você gosta de brincar de bola? Claro, é legal, né? A tia gosta também. Mas também o que serve uma bola se você não tem ninguém para chutar aquela bola? Ou você pode chutar a bola só com os teus amigos, porque são teus amigos, né? O menino também podia ter distribuído o pão para os amigos dele. Mas você pode também pegar essa bola e jogar a bola com aquele menino que está sozinho, com aquele menino que não tem nenhum amigo. Assim você vai estar fazendo uma coisa que agrada a Jesus, com certeza. E você, menina, de repente, você tem um lanche na escola, quando voltar à escola presencial, né? Você tem um lanche delicioso que a tua mãe fez, mas ela só fez aquela vez, né? Ela não te dá todo dia aquele lanche. Você pode dividir esse lanche com alguém que de repente esqueceu o seu lanche, né? Você vai estar deixando aquela pessoa feliz. E você vai estar obedecendo também a Jesus. Jesus quer que a gente compartilhe o que Ele nos deu.
Se a gente pensar, Jesus nos deu o maior presente que qualquer um poderia ter nos dado. Jesus morreu na cruz, no meu e no teu lugar. Porque Jesus morreu na cruz, eu e você, a gente pode ter a vida eterna, se a gente entregar a nossa vida a Ele. Então, se a gente já ganhou um presente tão grande, tão especial, o que é repartir as coisas que Jesus nos dá com os outros, não é mesmo? A Bíblia tem um versículo que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que a tia quer ler para vocês, para deixar uma palavra de Deus direto da Bíblia, outra palavra também foi, mas assim como está escrito aqui, que diz que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então, criança, vamos pensar sobre isso. Vamos dar aquilo que a gente tem, mas se a gente der, vamos dar com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos fazer uma oração para terminar esse momento e pedir a ajuda de Deus para que Ele nos ajude? Querido Deus, muito obrigada por essa história. Muito obrigada pela Tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a, assim como o menino que deu os 5 pães e 2 peixinhos, a dar também o que eu tenho para Ti, para que Tu possas fazer um milagre com tudo que eu tenho, assim como Tu fizesse com o menino, com as coisas do menino. Obrigada, Senhor Jesus, pelo maior presente que Tu já me desses, que é a salvação pela Tua morte na cruz. Ajuda-me a sempre lembrar dela. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal, nosso programa de hoje fica por aí, mas primeiro eu queria corrigir algo que eu falei na semana passada. Eu disse que a gente ia ter mais uma live na próxima semana, mas não é, tá, gente? Eu errei. A próxima live vai ser daqui a 2 semanas, semana que vem não tem live, ok? Então um abraço pra vocês, fique agora com as fotos e os vídeos que os nossos colegas enviaram. Valeu, tchau! Olha pra frente.